Na vida pública existem alguns expedientes tão rasteiros com os quais sequer vale a pena se incomodar ou responder. Por outro lado, são tantas as pessoas de bem que acompanham o nosso trabalho e para estas pessoas vale a pena deixar o silêncio e formular respostas. Mesmo que para provocações abjetas que sejam indignas da nossa atenção. Estou me referindo à mais nova história que criaram contra mim, a história do Rolex. Estive ausente da sessão da CPI da pandemia por 2 dias ao longo desta semana, quarta e quinta. Estava envolvido com as relatorias da medida provisória 1052 e do projeto de lei que trata da geração distribuída no setor elétrico. Na verdade, eu confesso que continuo ativo na CPI para cumprir o meu dever como senador, mas desde o começo percebi que a comissão gira em torno do nada. Não quer investigar o que é preciso investigar. Uma CPI rápida para convocar pessoas de bem, como aconteceu com o empresário Luciano Hang, e omissa para ouvir autoridades de estados e municípios que geriram bilhões de reais no enfrentamento da pandemia, com mais de 50 operações da Polícia Federal por causa dos múltiplos escândalos de corrupção. Já falei isso inúmeras vezes e não quero cansar ninguém repetindo tudo isso aqui. Pessoalmente, mais ainda pelas redes sociais, já recebi muitos conselhos para deixar a CPI, porque o Brasil já se cansou da hipocrisia e dos pavorosos espetáculos que assistimos ali toda semana. Mas, quanto à minha ausência no dia em que foi ouvido Danilo Trento, disseram que faltei porque ele teria me dado um Rolex de presente. Apesar de ser algo tão esdrúxulo, pode ter gente que acredite nesse tipo de coisa. Eu já verifiquei de onde partiram esses ataques. De gente conhecida da política nacional. E está sendo disseminado por pessoas de vários espectros políticos, principalmente do PT. Também está sendo reproduzido por pessoas aqui do meu estado, ligadas a figuras políticas que deveria dar um bom exemplo, um bom testemunho, mas que não conseguem esconder o seu verdadeiro caráter, ou mau caráter. Bodes que se vestem como ovelhas, gente doente, ardente em inveja e que faz política com o fígado, como diria Ulisses Guimarães. Eu não vou responder a estas pessoas, né? Continuem fazendo o que mais sabem fazer. Mas quero avisar aos desavisados e invejosos. Tenho sim um Rolex adquirido de maneira absolutamente lícita, da qual tenho as provas, né? Quanto ao senhor Danilo Trento, jamais tive qualquer contato com ele ou com qualquer pessoa que o representasse. Aos que quiserem continuar insistindo na prática de calúnia e difamação, aviso que no momento certo vou chamar a que respondam no foro adequado, nas esferas civil e criminal. Esse tipo de insinuação não vai me impedir de continuar trabalhando firme pelo meu estado e por todos os brasileiros. Eu peço desculpas a você neste domingo, né, e que tem acompanhado o meu trabalho, tanto na CPI quanto no Senado, por amolar você com esse assunto. Infelizmente, às vezes é necessário. Um abraço a todos, um excelente domingo, uma semana abençoada e que Deus nos livre e nos guarde de toda maledicência. Recuso-me a acreditar que hoje, durante sessão da CPI da pandemia, o relator tenha insistido com perguntas absolutamente inadequadas, atentando contra os princípios mais basilares que regem a relação entre médico e paciente. E isso em um momento em que a sessão era presidida por um senador que é médico e que muito se dedica a expor seus conhecimentos da área. Mas faltou, na ocasião, uma mínima observância da ética. O relator trouxe à CPI o caso de uma paciente, a mãe do empresário Luciano Hang. E por qual razão? Todos sabemos e o próprio relator não escondeu. Um empresário bolsonarista, como disse o senador. Aí insistiu por diversas vezes com perguntas relacionadas a informações do prontuário da paciente que são cobertas pelo sigilo em proteção à intimidade do paciente.
O senador queria que as informações fossem dadas e ao vivo, com transmissão para todo o país. E o mais grave, informações confidenciais de uma paciente que veio a óbito. É lamentável que uma comissão que se recusa a cumprir o seu verdadeiro papel, que é o de investigar a corrupção, inclusive de poderosos lotados em estados e municípios, se preste ao papel de trazer a uma sessão transmitida para todo o país o caso de uma senhora idosa que veio a óbito vítima da Covid-19. Os mesmos que se dizem tão preocupados e consternados com as vítimas da pandemia e seus familiares, patrocinam um espetáculo dantesco, da pior qualidade, de muito mau gosto, extremamente grave e que demonstra a que ponto pode chegar a sanha por prejudicar a imagem do presidente Bolsonaro e do governo. O relator fez diversas perguntas absolutamente privadas, cobertas pelo sigilo que se deve resguardar ao prontuário do paciente. E o senador, que presidia a sessão, chegou ao ponto de acusar o empresário Luciano Hang de filho desalmado. Independentemente de quaisquer circunstâncias que cerquem esse caso, trata-se de uma questão envolvendo a paciente, a sua família e os médicos. Não é objeto a ser investigado pela CPI. Não tem relação alguma com o interesse público. Interesse público, que são os milhões e bilhões enviados para os estados e municípios. Os senadores da região Nordeste, especialmente, fazem de tudo para não investigar. Como é o caso do próprio relator, que é o pai do governador de Alagoas. É claro que, quanto a isso, tem exceção e o Brasil já conhece, como é o caso, por exemplo, do senador Girão. Grave também é o fato de o relator aparentemente dispor de informações sigilosas que nem mesmo o médico pode fornecer e que chegam ao conhecimento da CPI e que são expostas em público. Os demais não sabem. Mais um dia triste para a CPI. Simplesmente lamentável. Mas provocado que foi, e em diversos momentos houve provocação de maneira assintosa, porque a oposição queria exatamente isso, né? Criar uma situação de constrangimento para o ministro. Veja, os membros da base do governo, nenhum deles teve oportunidade de fazer questionamento ao ministro Wagner do Rosário. Por quê? O relator gastou todo o tempo, fez uma exceção durante a fala dele, que foi abrir para o senador Girão fazer questionamentos. Nenhum senador da base do governo teve a oportunidade de fazer questionamentos ao ministro da CGU, porque eles queriam controlar a narrativa. Não estavam preocupados ali com o que o ministro ia responder. Eles faziam comentários, acusações, informações equivocadas, informações erradas, dados falsos, e aí no final faziam uma pergunta. Numa verdadeira arapuca. E no final não deixou os membros da CPI, que são da base do governo, fazer questionamentos. Então, assim, eu lamento pelo fato do discurso fora do tom, que o próprio ministro depois reconheceu. Acho que não devia ter feito isso com relação à senadora e nem a nenhum outro senador, mas a CPI escolheu obstruir o trabalho da base do governo no dia de hoje. Alguém chegou a pedir prisão depois que os microfones foram fechados? Com relação ao ministro, não, e nem em relação ao advogado, que também, num dado momento ali, teve uma postura, assim, o advogado cumpre um papel importante. Advogado não é poste, não é paisagem. O advogado, quando comparece a um depoimento acompanhando, né, o seu cliente, ele tem, né, as suas prerrogativas, e elas devem ser asseguradas na forma da lei, na forma do Estatuto da Ordem. Agora, ele não pode se deslocar até a pessoa do presidente num gesto de desrespeito, de desacato. Isso não é apropriado. Quando você quer fazer uma questão de ordem, você pega o microfone, faz a questão de ordem e, pela força dos argumentos, você faz a defesa do seu cliente. Então, ali houve uma série de excessos, mas o ambiente da CPI hoje, desde o início, estava se encaminhando para essa situação.
Acho que é um fato lamentável e tomara que a gente, nos próximos depoimentos, a gente tenha um ambiente de maior controle, sabe? Não se pode estimular esse tipo de embate. Isso não contribui com os trabalhos da CPI. Obrigado, senador. Obrigado, gente. Foi dito aqui que o presidente Bolsonaro seria o pior presidente do Brasil. Sério? Por quê? Seria porque não deixou entrar no governo trambiqueiros? Porque não permitiu negociatas no governo? Porque não tinha companheiros operando nos ministérios, na Petrobras, nas autarquias, empresas públicas? Não tinha os Paulos Robertos Costas, não tinha os Cerverós, não tinha o Youssefs, não tinha João Vacares, Renatos Duques, Baruscos. Não. No governo do presidente Bolsonaro não tinham. Não tinha e não tem essas figuras. Aí, na falta desses interlocutores, desses operadores e de alguns lobistas, fabricam pseudos lobistas. Vou repetir aqui o que eu já disse anteriormente. Nenhum governo está livre de tentativa de golpes, tentativa de corrupção. A diferença está naqueles que cedem à tentação, permitem que o mal feito aconteça ou que participem de alguma ação criminosa. Agora, apontem concretamente onde houve uma fraude, um desvio, um pagamento de vantagem indevida, um esquema de corrupção no Ministério da Saúde, no governo federal. Não encontram. Não encontraram e não apresentaram aqui. Até aqui, narrativas. Também disseram. Tem gente que chega na CPI e perde a memória. Lamentavelmente, a perda seletiva de memória tem acontecido aqui. Tem acontecido. Esquece com quem falou, esquece sobre o que falou. Sempre que a perda de memória é um elemento de defesa ou autoproteção. Todavia, aliás, essa perda de memória tem precedente na história recente do Brasil. Teve personagem no Brasil que esqueceu que era dono de sítio. Teve personagem no Brasil que se esqueceu que era dono de apartamento. Se esqueceu de tanta coisa. Só quem não esquece é o povo brasileiro. Só quem não esquece é o povo brasileiro. Podem não gostar do presidente pela maneira como fala, podem não gostar pelas opiniões, pela preferência pessoal, mas acusar o presidente ou o seu governo daquilo que foi comum no Brasil, na história recente do Brasil, isso é forçação de barra, é ir longe demais. O senhor falou que presta assessoria política. Esse foi o termo inicial que eu ouvi aqui. Perfeitamente. Então eu gostaria que Vossa Senhoria acrescentasse, declinasse a comissão, né, nos contextualizando no que consiste esse trabalho, especialmente levando em conta a atuação junto a contratos a serem firmados com o Poder Executivo. Você teria condições de contextualizar isso? Conforme eu já falei aqui no início, acho que o senhor não estava presente, eu faço pareceres e análise de viabilidade política, técnico-política. Enfim, pelo fato de eu conhecer o cenário de Brasília, de ser de Brasília, então eu tenho mais essa expertise. Enfim. Vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais então. Vossa Senhoria informou a esta CPI que sua empresa presta serviço desde 2013. E agora, análise política, contexto, enfim. Quais serviços constam do portfólio da tua empresa? Esse que eu acabei de falar.
Pois não. Faço análise política, técnico-política, de viabilidade política. Enfim, é isso. Estudo de viabilidade política e técnico-política. Você faz essa análise do ponto de vista teórico ou do ponto de vista prático, efetivo, no contato, na presença? Como é que funciona isso? É teórico. Apenas teórico? Na prática, só o que está acontecendo no momento do país. Mas não tem contato com os parlamentares, não. Com as assessorias dos parlamentares, não frequenta os gabinetes? Não. O senhor disse a esta CPI que não é lobista e que, se fosse, seria um mau lobista por não ter conseguido transformar seus relacionamentos na capital federal em contratos. Assim pergunto, de modo objetivo: há algum ativo da sua empresa que não seja na rede de relacionamentos? Tem outra atividade, além dessa que você disse ter expertise? Não. É só essa atividade? Sim. Foi dito aqui que o presidente Bolsonaro seria o pior presidente do Brasil. Agora há pouco. Eu vou fazer uma abordagem sobre isso, senhor presidente, porque o depoente que comparece aqui, assim, a exemplo de outros que já vieram aqui também, me parece querer demonstrar um nível de relacionamento que não existe. É a primeira vez que eu vejo alguém falar que faz análise política e de cenários sem efetivamente estar dentro, conhecer como funciona, ter contatos. E olha que essa casa é uma casa, embora no Brasil não se tenha regulamentado ainda o lobby, as relações institucionais funcionam aqui o tempo todo. E ninguém aqui criminaliza as relações institucionais. Aliás, cumpre até um papel importante, porque em muitos momentos contribui com a formação de convicção sobre aquela matéria para aprovar ou para rejeitar. Quem ouve não é obrigado a se vincular à informação, ao conteúdo que alguém está trazendo. Agora, anunciar-se como alguém que seja um expert, né, nesse tipo de consultoria, sem ter o mínimo de conhecimento de como funciona, o mínimo de contato, é algo que realmente extrapola qualquer limite de razoabilidade. Mas vamos à frente. Foi dito aqui que o presidente Bolsonaro seria o pior presidente do Brasil. Sério? Por quê? Seria porque não deixou entrar no governo trambiqueiros? Porque não permitiu negociatas no governo? Porque não tinha companheiros operando nos ministérios, na Petrobras, nas autarquias, empresas públicas? Não tinha os Paulos Robertos Costas, não tinha os Cerverós, não tinha o Youssefs, não tinha João Vacares, Renatos Duques, Baruscos? Não. No governo do presidente Bolsonaro não tinha e não tem essas figuras. Aí, na falta desses interlocutores, desses operadores e de alguns lobistas, fabricam pseudos lobistas. Tá mais, e aqui, respeitosamente, não quero aqui parecer ofensivo ao depoente, mas Vossa Senhoria tá mais para vendedor de ilusão. Alguém que promete o que não pode entregar. Diz que é consultor político, mas não tem contato com ninguém do parlamento. Aí aqui tentam mostrar o sucesso da ação. Sério, qual o sucesso? No caso da venda de testes, exposto aqui, logrou êxito? Conseguiu fazer com que a proposta avançasse? Não conseguiu. Repito, eu não estou defendendo
o senhor Marconi, porque me parece mais um falastrão que tenta mostrar um nível de relacionamento e de contato e de influência que não tem. É verdade, a par das informações que existem, e num dado momento a CPI, numa reunião reservada, expôs essas informações. Ele conversa demais, fala demais. Tem coisas aqui que, se revelasse nessa CPI hoje, teria mais constrangimento do que qualquer evidência criminal. É algo deprimente. O subterrâneo, o submundo. E aí, não esperem os senhores que eu vá mandar botar no telão ali qualquer coisa que... Não. Mas... O senhor não quer mesmo, não? É o tipo de... O senhor não quer colocar, não? Não, eu não vou fazer... Eu não vou aqui infringir uma regra de expor aquilo que é objeto de reserva. Porque se não fosse a reserva, não fosse o caráter sigiloso, já estariam todos lá. Mas nós tivemos um momento aqui entre os membros da CPI, onde essas informações, essas conversas, outras, pelo o nível de porão, era um book tão difícil que ninguém teve coragem de expor. Há relacionamentos. Mas, repito, tá mais para falastrão, para vendedor de ilusão, do que para alguém que tivesse ou exercesse algum nível de influência nos postos de comando do Ministério da Saúde ou do Palácio do Planalto. Mas, quanto à tentativa, vou repetir aqui o que eu já disse anteriormente. Nenhum governo está livre de tentativa de golpes, tentativa de corrupção. A diferença está naqueles que cedem à tentação, permitem que o mal feito aconteça ou que participem de alguma ação criminosa. Agora, apontem concretamente onde houve uma fraude, um desvio, um pagamento de vantagem indevida, um esquema de corrupção no Ministério da Saúde, no governo federal. Não encontram. Não encontraram e não apresentaram aqui. Até aqui, narrativas. E muitas das narrativas até sofreram da minha parte censura, porque alguns quadros que conseguiram se aproximar de personagens da alta gestão federal, confesso que não deveria ter sequer chegado perto, dado o nível dos personagens. Cristianos da vida, Dominguetes da vida. Não dá para fazer aqui defesa. Mas, repito, tentativa de golpe, tentativa de corromper alguém, sempre acontece. Mas até aqui não conseguiram provar que tenha havido neste governo corrupção. Também disseram, tem gente que chega na CPI e perde a memória. Lamentavelmente, a perda seletiva de memória tem acontecido aqui. Tem acontecido. Esquece com quem falou, esquece sobre o que falou. Sempre que a perda de memória é um elemento de defesa ou autoproteção. Todavia, aliás, essa perda de memória tem precedente na história recente do Brasil. Teve personagem no Brasil que esqueceu que era dono de sítio. Teve personagem no Brasil que se esqueceu que era dono de apartamento. Se esqueceu
de tanta coisa. Só quem não esquece é o povo brasileiro. Só quem não esquece é o povo brasileiro. Então, eu lamento que a CPI esteja nesse momento aqui mais uma vez gastando tempo, e nesse caso aqui do senhor Marconi Nunes Ribeiro Albernaz de Faria, nem seria necessário o depoimento dele. Não sei quanto à prestabilidade das provas que há no processo aqui, mas há um conjunto de informações. É muita conversa, viu? É muita conversa. Vai dar trabalho, é para separar o que pode ser aproveitado no processo, se é que dá para aproveitar, daquilo que é do foro íntimo de cada um, da conduta, do que presta, para que presta, de quem interessa, né? Eu gostaria que a gente pudesse avançar nas investigações, ouvindo. Aqui não fala nada com nada, não sabe de nada, não viu nada, esqueceu de tudo. Até agora, perda seletiva da memória. E veja, já disse aqui em outras ocasiões e repito, não tenho compromisso de proteger quem quer que seja. Quem quer que seja. Se tiver uma evidência de prova contra quem for, não contem com a minha defesa, mas não tentem fabricar, através de narrativas, acusações contra o presidente da República. Podem não gostar do presidente pela maneira como fala, podem não gostar pelas opiniões, pela preferência pessoal, mas acusar o presidente ou o seu governo daquilo que foi comum no Brasil, na história recente do Brasil, isso é forçação de barra, é ir longe demais. Só narrativas. Procura uma prova, uma evidência de que tenha acontecido qualquer caso de corrupção. E olha que no Ministério da Saúde, num período de pandemia, onde bilhões e bilhões de reais estão sendo pagos por vacinas, por máscaras e por tantas outras, por equipamentos. No governo federal, não. Tem nos estados, nos municípios, com operações da Polícia Federal que desnudam a podridão que aconteceu com a dinheirama para o enfrentamento à pandemia. Mas isso não é o foco dessa CPI, infelizmente. Gostaria que fosse. Concluo, senhor presidente, apenas, mais uma vez, lamentando aqui a presença do senhor Marconi, que pouco contribuiu. Espero que os próximos colegas... Fiz poucas perguntas, porque estou desde a manhã, ou aqui na sala da comissão, ou lá atrás na sala da presidência, ou no meu gabinete, mas com o televisor ligado, ouvindo. E não se respondeu objetivamente nada do que foi perguntado e naquilo que era essencial para esta CPI. Mas com os documentos que estão à disposição da CPI, no tocante ao que fez ou deixou de fazer, já se tem o bastante. Muito obrigado, senhor presidente.